texto, nas suas duas ocorrências, o está empregado como artigo definido. Gabarito é errado. Muita atenção, por quê? Porque saímos do ensino médio com o pensamento de que o ausais sempre é artigo, mas nem sempre ele será, pessoal. Muita atenção, ok? Para ser artigo, ele vai vir antes de substantivo. O artigo e o substantivo, eu chamo a regra do boi e da vaca. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Quem é a vaca? Substantivo. Quem é o boi? É o artigo. Então, aonde o substantivo for, o artigo vai atrás, ou seja, o artigo vai antes dele. É assim? Então, o artigo, ele nasce em prol do substantivo. No caso, ó, incêndio é um substantivo. Então, este o aqui, ele é artigo. Ele é artigo. No entanto, pessoal, quando você tiver o os, o aás, antes de que ou antes de, nós teremos aqui uma outra função, ó. O vem antes de que. Então, nós vamos ter dois detalhes aqui. Atenção e anota. Quando o ausais vier antes de que e de, isso aqui é o primeiro passo que você vai fazer. E você conseguir trocar, ó, você, inclusive pode ser tema de prova, né, a substituição. Você poderá trocar o por aquilo, o por aquele, aqueles e o as por aquela, aquelas. Isso é o passo 2. Então vamos lá. O passo 1 é o que antes, o ausais, antes de que e de. O passo 2 é a substituição. Então, ó, o primeiro passo foi cumprido. O vem antes de que. Qual é o segundo passo? Eu consigo trocar o por aquilo. Então, ó, não ficou imediatamente claro aquilo que causou o incêndio. Não faz, ó, faz sentido eu trocar o por aquilo? Faz. Então, quando isso ocorrer, esse o ausais, ele será chamado de pronome demonstrativo, chamado de reduzido. Isso cai em prova? Cai muito, porque muitas pessoas vão marcar que esse o, ele é artigo definido, quando na verdade ele não é. Então temos dois critérios aqui, antes de que e de, e eu consigo substituir por aquilo, aquele e aquela, o gabarito é errado, né? No primeiro caso, o é um PD, é um pronome demonstrativo, e no segundo caso, o é artigo. Tá errado porque ele fala nas suas duas ocorrências está empregado como artigo definido. Falso. Apenas na segunda ocorrência ele é artigo definido.